Oi, gente! Histórias na sua escola. Eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação maravilhosa que o Rego trouxe para as histórias que eu escrevi. Rego, como é que a gente transforma uma palavra numa emoção, numa história? Quando um contador pega uma história, né, a gente precisa vivenciar essa história. A gente não vai só ler uma história, né? Porque, na verdade, a história está impregnada de emoções, de sensações. O personagem fica alegre, fica triste, fica emocionado. E aí o contador tem o poder da voz, né? O nosso instrumento de trabalho é a voz. Porque agora, se eu quiser falar com você, eu estou falando com você, está me ouvindo? Não fica assim, porque você é um amor de pessoa. Então, a voz tem essas nuances onde a gente consegue colocar as nossas emoções. Então, quando um contador pega uma história, a gente começa a perceber o que aquele autor está querendo dizer. Que emoção eu devo colocar nesta fala desse personagem. Então, quando a gente trabalha essa história, né, que a gente lê muito, né, para ser um contador de história e gostar de histórias, a gente precisa ler bastante. Somente lendo bastante que a gente também vai mais na frente entender como é que funciona uma história, porque ela tem um princípio, tem um meio e tem um final, não é verdade? Então, uma história qualquer um pode escrever, inclusive vocês que estão do outro lado também podem começar a escrever uma história. Você, junto com os professores que estão aí do lado de vocês, ouvindo história. Porque você sabia, quando uma criança pede e diz assim, conta para mim de novo, aquela criança, ela está memorizando aquela história. É porque ela ainda não sabe a história toda e ela quer ouvir 1, 2, 3, 4. Pai, conta mais uma. Filho, é a 10ª vez. Pois peça a 11ª, porque é a partir desse momento que aquela história está ficando eternizada na cabeça da criança. E é assim que eu observo o meu trabalho quanto contador de histórias. E quando a gente escreve, para a gente tocar nesse ponto das emoções, a gente tem que ficar com os 5 sentidos bem alertas. Visão, audição, olfato, paladar e tato. E memória. Quem não tem visão, quem não tem audição, também pode trabalhar. Você trabalha com a memória e com as sensações. Então você se lembra de coisas bonitas que você viveu. Quando você quer falar de alegria, você lembra de coisas alegres que você viveu. E aquilo vai se transformando nas palavras. Quando você escolhe as palavras, fica bem atento aos barulhos, à música, ao cheiro, que alguma coisa tem. Se você estiver escrevendo sobre a sua escola, todo mundo sabe que a escola tem um cheiro e tem um barulho. A sala de aula tem um barulho. A gente presta atenção nisso e a gente vai escrevendo sobre isso. É assim que um escritor também transforma a palavra em emoção. Inclusive, para vocês, assim, eu dou uma dica que funciona super bem, por exemplo, eu acho que todo mundo aí tem uma história, por exemplo, já quebrou um braço, já caiu de bicicleta, já viajou, já foi tomar banho de mar, já tomou banho de piscina. Então, sabe o que você faz? Começa a escrever, tipo assim, hoje eu fui para casa da minha avó, ela fez bolinho de chuva, fez um café, fez um chocolate, né? Então tudo isso começa a escrever como foi o seu dia. E aí, quando pensar que não, já está se tornando um grande escritor. Comigo foi assim também, sabia? Eu, na minha escola, toda vez que eu voltava de férias, tinha a redação. Minhas férias. Aí eu tinha que contar todo o processo de como é que foi as minhas férias naqueles 30 dias de férias. E com isso eu comecei, aí falava, nossa, já vou voltar para a escola, eu tenho que fazer a minha redação das minhas férias. E aí eu já começava, no primeiro dia, no segundo, eu ia anotando tudo dentro de casa, tudo que eu fazia, e no final eu comecei a escrever. E aí
eu comecei a escrever poesias. Olha, também, além de contador de histórias, eu sou poeta e tenho este livro, que é o meu primeiro livro. Foi assim que eu me tornei um escritor. Então, você também aí na sua escola, junto com seu professor, com a direção pedagógica, pode sim se tornar um grande escritor. Não é verdade, Flávia? É verdade. Quando eu estava no 6º ano, eu recebi uma escritora na minha escola. O nome dela é Estela Mares Rezende. Ela é uma escritora daqui de Brasília, daqui do DF também. Hoje ela não mora mais aqui, mas ela foi na minha escola e eu nunca esqueci. E ela tem um livro chamado Esses Livros Dentro da Gente. Porque todo mundo tem história e todo mundo tem livro. Um livro que ficou marcado na sua história. Pode ser O Casamento da Girafa com o Leão, pode ser As Cores de Thor, mas pode ser O Menino Maluquinho, pode ser o Flicts do Ziraldo. Tem muitos livros que marcam a vida da gente. O meu é Bolsa Amarela. A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que transforma a palavra em história, todo mundo tem história para contar. E todo mundo tem os livros dentro da gente. Então, por exemplo, todo dia de manhã, eu gosto de ler notícia, ou ouvir notícia no rádio. Hoje eu li uma notícia de umas pegadas que encontraram numa ilha na Grécia e acham que esse é o primeiro sinal do homem na Terra. E que todo mundo sabe que começou na África. Sim. A primeira aparição do homem na Terra foi na África. E aí essas pegadas lá na Grécia colocaram os cientistas em dúvida. Será que foi na Grécia ou será que tinha gente por aqui antes? E aí eu fiquei já viajando, imaginando as histórias de por onde os pés dos homens andaram e as pegadas que a gente foi deixando. Então, todo mundo tem uns livros dentro da gente. Às vezes é uma história que você viveu, às vezes é uma coisa que você ouviu, às vezes é uma música que você ouviu no rádio e aí ficou pensando. Isso é uma história também. Então é assim que a gente vai fazendo as histórias nascerem dentro da gente. E eu tenho até uma dica para vocês que estão aí. Vamos fazer assim um exercício para levar para casa, hein? Eu vou querer ver depois o resultado. Vocês vão pegar 10 palavras, sorvete, diz aí uma palavra qualquer. Sorvete, bicicleta, arco-íris, que mais? Bola, futebol, sorvete, pipoca, algodão doce. Então vamos pegar 10 palavras, anotar no papelzinho 10 palavras e depois, sabe o que pode acontecer? A gente vai construir uma história com essas 10 palavras. Boa. Olha! Uma coisa que eu gosto de fazer também, rimar. Algodão rima com leão, que rima com botão, que rima com... Macacão. Brincar com as histórias e com o som das palavras também ajuda a gente a escrever história. Fazer poesia, né, poeta? Muito. E tem uma outra coisa também que as histórias e a literatura funcionam. É assim, quando a gente lê uma história, a gente vai entender o que aquela história quer dizer, não é verdade? Sim. Né? Chapeuzinho Vermelho vai pra floresta e tem o lobo mau. E no final da história o lobo mau acaba comendo a vovozinha. Mas depois a gente começa a pensar, agora sem o livro. Agora a gente começa a avaliar, entender as coisas com nossas próprias palavras. Sim. E aí, esse é o papel primordial da leitura. Então, você em casa, quando o papai e a mamãe estiver no final de semana, que ele quiser ver o jogo do Flamengo, você pega o livro e pede para ele ler com você. Sim. A família também é importante dentro do processo de tornar a criança um adulto leitor. Qual era a história que você gostava de ouvir quando era criança? Era a história de uma velha muito rica que ela não queria morrer. Depois eu conto essa história pra você. Eu quero saber. Eu gostava de ouvir João e Pé de Feijão. Nossa, mas eu adorava aquela história de feijão. Gente, como que esse menino foi enganado por feijões mágicos e tal, e ficava morrendo de medo do gigante. Eu me lembro muito de ouvir essa história, João e Pé de Feijão. E na casa da minha avó, a minha avó criava galinhas também. E eu ficava sempre assim, poxa, a galinha da minha avó, ela nem é legal, ela nem põe ovos de ouro, porque eu ficava sempre achando que todas as galinhas tinham que pôr ovos de ouro. Ou quem dera.
Então é isso, vamos pensar, já que a sua escola está trazendo histórias, e muitas histórias de muitos escritores, contadores de histórias, agora é a vez de vocês contarem as histórias de vocês. Vocês vão escrever, vocês vão falar, vocês vão colocar as palavras, você vai pensar num lugar onde aconteceu essa história, quais são os personagens, quem é que está dentro dessa história. Você pode pensar que barulhos que essa pessoa ouvia, o que ela pensava, o que ela gostava de comer. É assim que a gente vai construindo personagem. A gente vai pensando como é que as coisas vão acontecendo. E porque, na verdade, também, a história, ela não é só uma história escrita. Por exemplo, essa aqui é uma página das cores de Thor. Então, o livro, ele não é só de história. O livro tem imagem, o livro tem letra, o livro tem uma história para ser contada, e você também pode, aí na sua casa, na sua escola, começar a construir as suas histórias de outras formas. Você gosta de desenhar? Então você pode desenhar uma história igual tem nos gibis. Não é verdade? Esse é o papel do ilustrador. O ilustrador, olha só, eu trouxe esse lencinho que a Carmen Santiago fez com uma ilustração do livro do casamento da girafa com o leão. Esse é o momento que fala assim, mas quem diria leão namorar girafa? Será que não vai dar zebra? Então ela pegou e se transformou no lencinho, que aí a gente gosta, de brincar, de vestir. Às vezes a gente faz assim, uma coisa bonita, a gente gosta de brincar com a ilustração. Então, eu sei que tem muita gente aqui que sabe desenhar, que gosta de desenhar, então vai pensando. O que você quer desenhar na sua história? É uma história de paisagem? Você quer desenhar os personagens? Você quer desenhar o final da história primeiro e depois ir pensando como ela começou? Ou o contrário, você começa do começo e vai pensando no final. E é muito bom quando a gente tem uma história para contar, a gente conversando com as pessoas, a gente pode criar uma história em conjunto. Eu começo uma história, o Rego termina, o Rego começa e eu termino. E assim a gente vai elaborando e escrevendo. Flávia, eu estou vendo bem ali, aquela menina bem ali do lado direito, ela está dizendo assim, mas eu não sei desenhar. Como é que eu vou fazer essa história agora? Eu tenho uma dica para você que não quer escrever, não sabe desenhar, mas quer construir uma história. Você pega uma revista, recorta umas imagens, cola essas imagens e constrói essa história. Inclusive, acredita, sem texto. Sim, existem livros que não tem palavra nenhuma, que é só imagem. E eu adoro colagem. Isso é uma das coisas que eu não sou muito boa para desenhar, sou boa para escrever. Então, quando eu estava na escola, eu fazia muitas colagens. Eu recortava da revista as coisas que eu gostava e colava os bichos, as pessoas, as roupas. Eu sempre gostei de recortar e fazer colagens. A gente está falando só com os alunos e agora vamos falar com as professoras também? Não. Eu tenho uma dica para os professores. Sabe que esses recortes de imagens que a gente falou, a gente pega assim vários, aí entrega para uma criança escolher uma imagem. E aí depois que ela escolheu, por exemplo, uma praia. E aí, depois, a gente vai pedir para essa criança escrever uma história através daquela imagem. Olha que legal, professor! Constrói uma história, recorta várias imagens, passa para o aluno e depois pede para o aluno criar uma história em cima daquela imagem que ele escolheu. E eu garanto, viu, Flávia? Funciona muito bem. Foi assim também que eu me tornei um escritor. Olha só, eu gosto de pensar que escrever uma história que nem a aranha que vai fazendo a teia. A partir do nada... Assim, a dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. É assim, vai construindo a sua teia, as suas histórias e histórias na sua escola.